Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou passando aqui para falar a respeito de uma pergunta que foi feita hoje no grupo e eu fiquei de gravar um áudio para vocês a respeito do assunto. A pergunta era: é correto ou eu devo pedir ou não sinais a Deus? Pedir sinais a Deus, esse texto está lá em Juízes, né? No capítulo 6, do versículo 36 ao 40, eu vou ler aqui para vocês, que fala a respeito de Gideão. Gideão foi um homem que pediu sinais a Deus. Nós vamos falar a respeito de se é correto ou não. No versículo 36 diz o seguinte: disse Gideão a Deus: se has de deslivrar a Israel por minha mão, como disseste, vamos frisar bem, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E ainda sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que é só esta vez. Faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Eu acredito que a resposta já está, né, no próprio sinal ali que ele pediu a Deus, quando ele menciona, quando o escritor menciona o seguinte: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. O Senhor já tinha dito, então não precisaria pedir sinal, eu não preciso pedir sinal. O Senhor já disse, ele vai cumprir, né? Aí então você me pergunta: Rose, você nunca pediu sinal? Claro que já pedi. Já pedi, já contei a experiência aqui no grupo, assim como Gideão, Deus, ele respondeu o sinal que eu pedi, ele fez se cumprir, né? Da forma que eu pedi, eu só pedi em pensamento, ele fez se cumprir. Mas eu confesso a vocês que esse sinal eu pedi no final do ano de 2016, eu já estava há 2 anos, né? Tinha inteirado 2 anos no deserto. No deserto não, 2 anos ali orando e buscando por uma restauração matrimonial. E eu confesso que eu fiz um momento de pura falta de fé, né? Eu pedi esse sinal ao Senhor, o Senhor deu o sinal, né? E eu fiquei maravilhada porque foi algo que eu fiz em pensamento. Mas eu fui motivada a fazer, mesmo sabendo que o Senhor já tinha me dito que faria algo, eu fui motivada a fazer pela falta de fé. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é cuidado com os pedidos de sinais, né? Deus não já te prometeu, Deus já não falou que vai cumprir, então você não precisa ficar pedindo, né, sinais. Chega uma hora na vida do cristão que eu acredito sim que ele vai pedir um sinal, mas não é algo corriqueiro. Todo dia eu tenho que ficar: Senhor, o Senhor já usou alguém, o Senhor já te falou dentro da palavra dele que ele vai fazer, e eu acordo, ai Senhor, hoje eu quero um sinal assim, olha, se chover durante meia hora, o que o Senhor vai fazer? Não, gente, não é assim, tá? Nós temos que confiar. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então eu não preciso ver para crer, eu não preciso de sinal. Gideão não precisava desse sinal, o Senhor já tinha dito a ele que livraria, né? O Senhor já tinha dito, o Senhor já tinha prometido que estaria com ele. Então, e o Senhor já tinha prometido que livrar Israel por meio da mão dele. Então ele não precisaria de um sinal ali, mas nós, como carne, né, chega um dado momento que nós perdemos a fé e
Em algum dado momento da minha vida eu vou acabar fazendo isso, né? Mas não é algo que eu vou dizer para vocês, façam sim, peçam sinais ao Senhor, sim. Nós podemos pedir confirmação de algo, eu vou tomar alguma atitude, eu vou mudar para algum lugar, eu vou mudar de emprego, algumas confirmações do Senhor, se é da vontade do Senhor, sim. Isso eu posso pedir constantemente em cada decisão que eu for tomar. Agora, em algo que o Senhor já me prometeu, o Senhor prometeu que vai salvar a minha família. Daí eu fico, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor vai salvar. O Senhor não já te prometeu? O que Ele prometeu, está prometido, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, diria ele, não cumpriria? Falaria, né? E não cumpriria? Não. O nosso Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não muda, né? A respeito da história de Gideão, Deus tinha ordenado a Gideão o quê? Livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Está em Juízes 6,14. Quando Gideão ele duvidou desse chamado divino, né, que esse chamado de Deus, ele pediu a Deus dois sinais de confirmação. No primeiro ele pediu o quê? Que se o velo de lã ficasse molhado do orvalho, enquanto tudo ao redor permanecesse seco, o Senhor estaria com ele, né? No segundo, no segundo sinal ele pediu o quê? Ele pediu que se o velo de lã permanecesse seco, enquanto o sol ao redor ficasse todo molhado, o Senhor estaria com ele. Embora o Senhor seja misericordioso, seja bondoso, seja um Deus, né, que derrama a sua graça sobre as nossas vidas, embora esse Deus maravilhoso que a gente serve tenha atendido o pedido de Gideão e tenha respondido, né, nos dois momentos, né, nós não vemos em outra parte do Novo Testamento nada que nos dê uma pauta, né, porque a gente tem que estar pautado na palavra, nada que nos dê uma pauta para que a gente venha estar fazendo isso, porque hoje nós temos a voz do Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar a tomar decisões, para nos ajudar a confiar, né? Nós temos o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Então, nós não temos nada no Novo Testamento, nada no tempo da graça que faça com que a gente venha estar a todo momento pedindo sinais a Deus, não. Lembrando que eu já falei, confirmação, sim. Olha, Senhor, eu quero mudar de emprego, me oferecer um emprego, o Senhor está, né, à frente disso. Então, confirma, Senhor, no meu coração. Isso sim eu posso fazer. Agora, sinais de algo que o Senhor já te prometeu, eu volto a frisar, nós não temos respaldo bíblico para ficar fazendo esse tipo de pedido, né? Isso nos demonstra o quê? Fraqueza, nos demonstra falta de fé. Deus, ele já tinha falado claramente com Gideão, lá em Juízes 6,14. Né? Deus já tinha falado claramente, livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Foi o próprio Deus que falou com ele. Portanto, ele deveria ter respondido, né, e agido simplesmente através da fé. A vontade de Deus é que nós vivamos o quê? Por fé. Nós vivamos pela fé em Sua palavra e não por sinais, né? Deus, Ele jamais prometeu responder nenhum outro sinal. Só que quando a gente pede sinais, eu também já entrei nesse detalhe com vocês, quando a gente pede sinais, esses sinais têm que ser entre você e Deus. Por quê? Porque Satanás, ele pode querer confirmar algo que não vem da parte do Senhor, né? Então a gente cuidar também. Deus, ele prometeu no teste do véu de Gideão, mas é aquilo que eu falei, em nenhum canto da Bíblia Deus promete responder nenhum teste de nenhuma outra pessoa. Então, aquilo que eu falei, assim como ele foi misericordioso com Gideão,
Ele foi misericordioso comigo e respondeu aquilo que eu tinha pedido a ele, né? Eu pedi um sinal e ele me respondeu no momento que de fraqueza espiritual. E se nós relembrarmos bem, no livro de Juízes, né, um lugar na Bíblia que a gente vê, que nós lemos a respeito de lançar um teste, né, para testar qual é a vontade de Deus, é no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele descreve um momento de apostasia, de fraqueza espiritual no meio de Israel, né? Israel estava no meio de muita confusão, de confusão espiritual. E se nós analisarmos todo o livro de Juízes, muita coisa estranha são registradas lá em Juízes, mas não significa que nós devemos seguir todas elas. Então, por que eu vou seguir? Porque lá em Juízes fala que Gideão pediu os sinais ao Senhor, então eu vou seguir lá porque lá em Juízes fala. Se for para você seguir os sinais, você tem que seguir tudo o que está lá em Juízes. E em Juízes descreve um tempo de apostasia e de fraqueza espiritual daquele povo. Então, a gente tem que ter cuidado. É lá em Juízes que fala a respeito daquele voto insensato que Jefté fez, né? Então, você vai fazer, porque Jefté fez aquele voto impensado, você vai fazer também, né? Então, esse cuidado que nós temos que tomar. O teste, né? Os testes, porque eu pedi sinais é o quê? É testar o Senhor, gente, não adianta, né? Esses testes, eles não são seguros. Por quê? Porque o Senhor não, momento nenhum, ele não garantiu, olha, peçam sinais, testes e eu vou dar o sinal que você procura. Não, ele disse o seguinte: o justo viverá pela fé. É pela fé. Né? Ele não prometeu que a todo momento que eu quisesse um sinal, um teste, que ele ia me responder. Então, esses tipos de sinais, eles não são seguros, porque nada me garante que o Senhor ele vai me responder, né? Segundo, eu quero deixar 2 versículos para vocês meditarem, né? Que está em 2 Pedro 1,19, eu vou ler o 19 e o 20, que diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bens fazer em estáis atento, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E no versículo 19, e em João 20, eu vou ler o versículo 29 em diante, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, hoje operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em meu nome. O Senhor Jesus, ele nos diz na sua palavra que bem-aventurado os que não viram e creram. É fácil crer quando todo dia o Senhor está te dando um sinal. Você acorda hoje, né, e o Senhor te dá um sinal e você prossegue. Aí você acorda amanhã do mesmo jeito. Dessa forma, é muito fácil crer. Né? Então, a minha resposta para você hoje seria: se você tem fé, se o Senhor te prometeu algo e você tem fé que o Senhor vai fazer, não precisa pedir sinais, não, tá? Agora, se você está num momento de falta de fé, num momento de fraqueza, num momento de fraqueza espiritual, ou até mesmo num momento de apostasia, você pode até fazer esse pedido de sinal, mas não tem nada que garante, não tem nada
que assim, eu não tenho uma palavra para deixar aqui agora para dizer, pode pedir que o Senhor vai fazer. Amém?